Olá, as negociações sobre a guerra de conquista e agressão da Rússia contra a Ucrânia começam hoje na Arábia Saudita. Só os Estados Unidos e a Rússia participam. A grande vítima, a Ucrânia e a Europa, foram excluídas. Na segunda-feira, a Europa fez uma reunião de emergência em Paris para começar a redefinir sua estratégia de segurança e defesa diante da hostilidade do governo Donald Trump e de sua aproximação com a Rússia, responsável pelo pior conflito no continente depois da Segunda Guerra Mundial. A Europa se prepara para a nova era dos impérios do trumpismo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugeriu a formação de um exército da Europa. No início do século passado, o então primeiro-ministro britânico Tony Blair e o presidente francês Jacques Chirac lançaram a Iniciativa Europeia de Defesa Estratégica para criar uma força europeia ligada à Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, mas com autonomia para realizar suas próprias operações independentemente dos Estados Unidos. A ideia não prosperou. Antes de iniciar negociações formais, agora o presidente Donald Trump fez as principais concessões que o ditador Vladimir Putin exige, legitimando na prática a guerra de agressão e de conquista da Rússia contra a Ucrânia. Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Demorou 24 dias. Era evidente que só poderia fazer isso cedendo às ambições do neofascista do Kremlin. Os neofascistas se entendem e se aliam. Na quarta-feira passada, dia 13, o presidente Trump e os presidentes Trump e Putin conversaram durante 1h30 por telefone. O ditadorzinho de opereta da Casa Branca acabou assim com o isolamento político, diplomático e econômico a que Putin estava relegado pelos Estados Unidos e Europa desde a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Já são quase 3 anos de guerra. O então presidente Joe Biden chamou Putin de criminoso, tirano brutal e ditador assassino. Agora, os dois líderes fascistoides falaram da grandeza da história dos dois países e da vitória que conquistaram como aliados contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Trump é um negocista, não tem valores nem princípios morais, acredita na lei do mais forte, sugeriu que a Rússia pode manter os territórios ocupados na Ucrânia porque lutou por isso, lutou pela terra. Trump ainda teve a cara de pau de dizer que a Rússia deveria voltar a fazer parte do Grupo dos 7, que reúne as maiores potências industriais do Ocidente e o Japão. A Rússia foi expulsa em 2014 justamente por anexar ilegalmente a península da Crimeia. Na quinta-feira, em entrevista na sede da da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, em Bruxelas, na Bélgica, o novo secretário da Defesa dos Estados Unidos, Peter Hegseth, afirmou que a ambição da Ucrânia de voltar às fronteiras anteriores a 2014, ou seja, anteriores à anexação da Crimeia, é irrealista. Perseguir este objetivo ilusório só vai prorrogar a guerra e causar mais sofrimento, acrescentou Hegseth. Ele disse o mesmo sobre a possível entrada da Ucrânia na Aliança Atlântica. São duas coisas que deveriam ser objeto de negociação com a Rússia. O governo Trump se entrega de mão beijada para o ditador do Kremlin. Hegseth, um ex-combatente que chegou ao posto de major e era apresentador do canal extremista de direita Fox News, deixou claro que a Europa não pode mais confiar na aliança com os Estados Unidos para sua própria segurança e defesa. Pior ainda foi o discurso fascista e anti-europeu do vice-presidente James David Vance na Conferência de Segurança de Munique, realizada no último fim de semana. Vance declarou que há um novo xerife na cidade, Donald Trump.
Vance quis dizer xerife do mundo e afirmou que a maior ameaça à segurança da Europa hoje não vem da Rússia nem da China, mas da própria Europa, que estaria traindo seus valores democráticos ao marginalizar os partidos de extrema-direita e policiar discursos de ódio na internet. 2 semanas antes das eleições na Alemanha, Vance, que anos atrás chamou Trump de Hitler norte-americano, deu apoio ao partido neonazista Alternativa para a Alemanha e se encontrou com sua líder, Alice Weidel. Vance também esteve com o líder democrata cristão, Friedrich Merz, favorito para ser o novo chefe de governo depois das eleições de 23 de fevereiro, mas não se reuniu com o primeiro-ministro social-democrata Olaf Scholz. Vance ainda foi ridículo ao dizer que se os Estados Unidos aguentaram durante 10 anos as críticas da jovem militante ecologista sueca Greta Thunberg, a Europa pode aguentar alguns meses de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, assessor de Trump, um filhote do apartheid da África do Sul, naturalizado norte-americano, que comprou a rede antissocial Twitter e virou um militante de extrema-direita. As posições do novo governo dos Estados Unidos foram comparadas à rendição da França e do Reino Unido à Alemanha nazista no Acordo de Munique de setembro de 1938, quando os aliados entregaram os Sudetos, uma região da Tchecoslováquia, a Hitler, na esperança de evitar a guerra. Trump se rendeu sem ao menos fechar um acordo, como observou o ex-primeiro-ministro da Suécia, Carl Bildt. O presidente e líder da resistência ucraniana, Volodymyr Zelensky, deixou claro que a Ucrânia não vai aceitar nenhum acordo em que não tome parte. Trump não gosta de Zelensky. Um telefonema em que chantageou o presidente ucraniano a investigar Joe Biden e o filho de Biden em troca de uma ajuda militar na época de 391 milhões de dólares à Ucrânia foi a causa do primeiro processo de impeachment de Trump no primeiro governo. Ele foi absolvido pela maioria republicana no Senado. Ressentido e vingativo, Trump nunca se esquece de quem se atravessou no seu caminho. Há tempo, Moscou acusa Washington de prolongar a guerra ou apoiar a Ucrânia. Trump começou dando o que Putin queria, uma negociação direta com os Estados Unidos, ignorando a soberania nacional e a integridade territorial da Ucrânia. Trump chegou a dizer que a culpa da guerra é da OTAN, como alega o Kremlin, porque Zelensky e o então presidente Joe Biden falaram em admitir a Ucrânia na OTAN. A aspiração está na Constituição da Ucrânia desde 2019, mas, antes da guerra, o último presidente dos Estados Unidos a falar nisso foi George W. Bush, em 2008, quando a Rússia invadiu a Geórgia e ocupou 2 províncias georgianas, a Abkhazia e a Ossétia do Sul. Nenhum presidente da Ucrânia tem condições de aceitar as conquistas territoriais da Rússia, o que, aliás, é proibido pela Carta das Nações Unidas, que veda a guerra de conquista. A Ucrânia quer a devolução dos territórios ocupados, cerca de 20% do país, e garantias de segurança, se possível, entrando para a OTAN. Não existe a menor possibilidade de que isso aconteça enquanto a Ucrânia estiver em guerra com a Rússia. Como Putin não vai devolver os territórios ocupados, é mais provável que haja um armistício, um cessar-fogo, mas não um acordo de paz definitivo, como o artigo 5 da Carta da OTAN diz que um ataque contra um é um ataque contra todos. Se a Ucrânia entrar para a OTAN, automaticamente a OTAN estará em guerra com a Rússia. Seria uma guerra nuclear de consequências devastadoras. O presidente dos Estados Unidos também repetiu o discurso da Rússia de que a Ucrânia precisa realizar novas eleições. O mandato de Zelensky terminou no ano passado, mas a lei do país proíbe a realização de eleições sob lei marcial. A lei marcial foi decretada para enfrentar a guerra de agressão de Putin. Trump faz uma nova chantagem a Zelensky
para manter a ajuda militar dos Estados Unidos quer a metade dos recursos minerais da Ucrânia, especialmente os elementos químicos conhecidos como terras raras, que são importantes para o setor de alta tecnologia. O Trump quer um acordo no valor de 500 bilhões de dólares. O presidente norte-americano mente, como sempre, ao dizer que os Estados Unidos deram mais dinheiro ao esforço de guerra da Ucrânia do que a Europa. Até agora, a Europa deu 137 bilhões de dólares em ajuda econômica militar e os Estados Unidos 118 bilhões de dólares, dos quais 70 bilhões em ajuda militar para a Ucrânia comprar armas e equipamentos militares da indústria bélica dos Estados Unidos. Foi o suficiente para a Ucrânia resistir até agora, mas não para ganhar a guerra. Os países da OTAN sempre tiveram medo da chantagem nuclear da Rússia, então relutaram em dar apoio e armas de última geração aos ucranianos. Trump rompe os compromissos históricos dos Estados Unidos em 14 de agosto de 1941, antes dos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial. O presidente Franklin Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill assinaram a Carta do Atlântico, estabelecendo uma série de princípios para uma nova ordem mundial para o pós-guerra. Esses princípios estão na Declaração das Nações Unidas de 1942, assinada por todos os aliados que lutavam contra o nazifascismo, inclusive o Brasil. Isso foi depois que os Estados Unidos entraram na guerra, e esses princípios também estão na Carta da ONU. Entre eles estão o veto à guerra de conquista, a proibição de mudar fronteiras à força, como queria o ditador nazista Adolf Hitler, e a autodeterminação dos povos, para que grandes potências não possam subjugar países menores e mais fracos. São exatamente os princípios que Putin atropela com a guerra na Ucrânia e que Trump ignora quando ameaça anexar o Canadá, comprar a Groenlândia, retomar o Canal do Panamá e ocupar a faixa de Gaza para expulsar mais de 2 milhões de palestinos e fazer no local um grande empreendimento imobiliário à beira do mar Mediterrâneo. Como disse o maior especialista em estudos estratégicos do Reino Unido, Lawrence Friedman, professor emérito do King's College de Londres, Trump jogou a bola para a quadra de Putin. A Rússia quer uma Ucrânia neutra, desmilitarizada e fora da OTAN. Exige a submissão total da Ucrânia como condição para um cessar-fogo para parar de atacar. Mas que garantia tem a Ucrânia de que Putin não vai iniciar uma nova guerra no futuro? Trump não quer uma repetição do que houve em Cabul depois do acordo de paz que negociou com a milícia fundamentalista dos Talibã, uma verdadeira rendição ao não exigir o desarmamento da milícia extremista muçulmana, nem um acordo com o governo do Afeganistão apoiado pelos Estados Unidos. O fiasco da retirada dos Estados Unidos aconteceu no governo Biden em agosto de 2021, mas a principal causa foi o acordo negociado pelo governo Trump. Trump não quer ver o mesmo em Kiev, o que mostraria o líder fraco que ele realmente é, ao ceder ao imperialismo russo. O objetivo de Putin continua sendo dominar a Ucrânia e todas as ex-repúblicas da União Soviética, fala em acabar com as raízes do problema, ou seja, quer mudar a estrutura de segurança da Europa. O que mais a Rússia vai exigir? A retirada das forças da OTAN dos antigos países do bloco soviético? Reconstruindo a esfera de influência de Moscou na Europa Central e Oriental? O sonho de Putin e do ultranacionalismo russo é que os Estados Unidos saiam da OTAN e retirem suas forças da Europa. A guerra enfraqueceu Putin e a economia da Rússia. Quando começou, parecia que a vitória russa seria uma questão de dias, semanas ou alguns meses. A Rússia tem vantagem hoje no campo de batalha, mas avança lentamente a um custo altíssimo. A estratégia de destruir a infraestrutura de energia da Ucrânia para
submeter o povo através do frio no inverno fracassou. Pelo menos 90 mil soldados russos foram mortos e mais de 1 milhão de pessoas, na maioria jovens com qualificação profissional, fugiram do país. É claro que a Ucrânia sofre muito mais, tem uma população muito menor para repor os soldados mortos e feridos no campo de batalha. Mas, se a Ucrânia mantiver a independência e uma força militar capaz de resistir e garantir essa independência, Putin perdeu. Trump joga uma boia de salvação para o ditador russo, que só entende a linguagem da força e só faria as concessões exigidas pela Ucrânia se o novo presidente dos Estados Unidos mantivesse o apoio ao esforço de guerra ucraniano. Se Putin não aceitar o acordo proposto por Trump e a Rússia for alvo de mais sanções, como ameaçou o presidente dos Estados Unidos, Putin perde. Para começar as negociações de paz, alerta o jornalista dissidente russo Vladimir Kara-Murza, condenado a 25 anos de prisão por criticar a guerra de Putin e libertado numa troca de prisioneiros com os Estados Unidos. Para começar, é preciso libertar os prisioneiros de guerra. De acordo com a Terceira Convenção de Genebra, os prisioneiros de guerra devem ser libertados e repatriados sem demora depois do fim das hostilidades. Isso deveria incluir 20 mil crianças ucranianas sequestradas e levadas à força para a Rússia para a russificação numa lavagem cerebral. Por isso, o Tribunal Penal Internacional decretou em março de 2023 a prisão de Putin por crime de guerra, possivelmente genocídio, mas Trump adotou sanções contra o tribunal por pedir também a prisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e do ex-ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, por causa de crimes de guerra cometidos na faixa de Gaza. Trump não parece preocupado com os crimes de guerra do amigo Putin. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, o meu blog Globalização em Crise, me siga no Facebook, no Instagram, no Thread, no LinkedIn, no Facebook, colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção, até mais, tchau.